Quais são alguns fatos absolutamente perturbadores que você conhece? Antigamente, os pobres vendiam seus dentes para os ricos. As lobotomias eram um jogo de adivinhação completo e o sucesso do procedimento se baseava principalmente no fato de o paciente ser ou não considerado calmo e tranquilo após a cirurgia. Walter Freiman, o homem que popularizou as lobotomias na América, não era nem mesmo um cirurgião. Ele teve que se associar a um cirurgião de verdade para tentar o procedimento. Mas o Freiman não se preocupou com a duração da cirurgia. Então ele inventou a lobotomia do picador de gelo. Use um picador de gelo para acessar o cérebro martelando o picador através do osso acima do olho e perto do nariz. E depois apenas agitando ao redor. Como dito anteriormente, o Freiman não era um cirurgião. Assim, quando o cirurgião em questão fez uma parceria com o cirurgião em questão para encontrar o Freiman com um picador de gelo no meio do cérebro de um paciente, sua parceria terminou imediatamente. Mas isso não impediu o Freiman de continuar seu trabalho com lobotomias. Ele percorreu a nação em uma van que ele chamou de lobotomóvel, oferecendo o procedimento a asilos insanos com pacientes problemáticos. Freiman completou mais de 3.000 lobotomias ao longo de sua carreira, das quais quase 500 pacientes morreram e 1.000 ficaram em estado vegetativo. Já pensou em como as baleias e os golfinhos morrem, quando ficam muito velhas e frescas para nadar até a superfície para respirar? Começam a afundar lentamente em direção às profundezas profundas e frias do oceano, e passam no escuro. Quando o navio de guerra alemão Bismarck caiu após horas de constante espancamento, 1.500 dos 2.000 homens da tripulação foram capazes de saltar para o oceano. A Marinha Real resgatou 500 deles, mas partiu cedo devido à falta de combustível e ameaça dos submarinos. Mais de 1.000 homens foram deixados no oceano para morrer, tendo acabado de sobreviver ao puro inferno. Hoje a área do naufrágio está repleta de milhares de botas de couro, tendo uma vez pertencido à tripulação que morreu por terem sido abandonadas. A idade média da tripulação era pouco mais de 20 anos. Na madrugada de 26 de setembro de 1983, um falso alarme em um bunker soviético indicou o lançamento de vários mísseis nucleares americanos, todos no bunker, exceto um homem, Stanislav Petrov. Pensaram que era um ataque real, mas Petrov, corretamente, assumiu que se os Estados Unidos da América lançassem um ataque, teriam sido centenas de bombas, levando-o a não contar aos superiores, que provavelmente teriam ordenado um contra-ataque, levando a guerra nuclear sobre os mísseis, provavelmente salvando bilhões de vidas. Fomos uma decisão de uma única pessoa longe da guerra nuclear várias vezes. Houve um mau funcionamento em um prato de radar no Ártico que confundiu a luz da Lua com um ataque maciço no meio. Foi apenas por causa de um major canadense que percebeu que Khrushchev estava em Nova York. Então o ataque era altamente improvável. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão atacou a China com pulgas infectadas com a peste bubônica. Quando seu sistema imunológico reconhecer que você tem olhos, você ficará cego. E não há nada que você possa fazer a respeito disso. Mas por que normalmente seu sistema imunológico não sabe sobre seus olhos. Então quando ele descobre que você os tem, ele pensa que são algo que precisa combater como um vírus ou um corpo estranho. Então você está se cegando. Nos anos 40, antes dos bombardeios de Nagasaki e Hiroshima, os Estados Unidos da América fizeram cerca de 1,5 milhões de corações púrpura em antecipação às baixas. Como os bombardeios ocorreram, sobrou um grande excedente de corações. Portanto, alguns desses mesmos corações ainda são entregues até hoje. Eu estava limpando a garagem com minha mãe pouco depois que meu pai faleceu e encontrei uma longa e muito triste carta de separação de meu pai para minha mãe, datada de 2 de julho de 1985. Perguntei a ela sobre isso, o que aconteceu, e ela meio que riu e disse: nós resolvemos tudo no dia seguinte e voltamos a ficar juntos. Nasci 9 meses depois, em 1º de abril de 1986. E eu era o produto de um engate e tinha na mão a carta que iniciou os eventos da minha existência. Um almirante da Marinha Britânica foi eliminado por pelotão de fuzilamento por não fazer o seu melhor quando foi ordenado a reivindicar a ilha de Minorca. O almirante Byng descobriu que a ilha já havia sido reivindicada por uma frota francesa e decidiu transformar seus homens para salvar suas vidas em vez de velejar para o suicídio. A Grã-Bretanha não pôde admitir que a França os venceu e culpou o almirante pela perda de Minorca e o condenou à morte. Eles usaram quadrinhos de jornal e propaganda para espalhar informações errôneas sobre a incompetência
incompetência dos almirantes para conseguir que o público apoiasse sua execução. Basicamente, este cara morreu por causa do nacionalismo. Há uma nova análise de sua carreira e morte que faz parte do motivo pelo qual, recentemente, o nome Bindi foi liberado e o almirante recebeu de volta sua honra. A maioria dos homens recebe suas primeiras flores em seu funeral. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão Imperial operou transportes de prisioneiros conhecidos coloquialmente como navios do inferno. Como o nome indica, as condições a bordo deles eram absolutamente atrozes. Os prisioneiros eram amontoados em porões de carga quentes e não ventilados a ponto de ser basicamente apenas um quarto de pé. Comida e água eram incrivelmente escassos. Não havia banheiros e os abusos dos guardas eram comuns. Morte por fome, infecção, disenteria, desidratação, etc. era comum. E mais sofria de delírio devido às condições. Muitos desses navios foram afundados durante a guerra muitas vezes, a grande maioria dos poucargas seria incapaz de escapar e descer com os navios. O pior foi Juno Maru, afundada pelo submarino HMS Tradewind com 5.620 pousos e trabalhadores escravos. Embora os japoneses não tenham dado nenhuma indicação de que esses navios transportassem prisioneiros de guerra, e o transporte de soldados e equipamentos militares os tornou alvos válidos. Em 1972, um avião caiu no Andes em uma montanha nevada. 16 das 45 pessoas, em sua maioria, de uma equipe de rugby do Uruguai, sobreviveram lá por 72 dias. Eles tiveram que comer as pessoas que morreram durante ou após o acidente para sobreviver. Ninguém sabia exatamente onde o avião caiu e eles só foram encontrados porque 2 dos caras caminharam por 10 dias sobre as montanhas e desceram para um vale onde um fazendeiro os encontrou. Eles encontraram uma câmera na bagagem e tiraram fotos de si mesmos. A maioria deles está online e pode-se até ver partes dos corpos deitados ao redor. Eu não recomendo olhar para cima se você for realmente sensível. O governo dos Estados Unidos da América foi exposto por espionagem ilegal de seus cidadãos através de suas webcams em 2013 e ninguém realmente se importou ou fez nada a respeito. A maioria deles apenas chamou o cara que o fez, Edward Snowden, de traidor. Portanto, provavelmente isso ainda está acontecendo. As orcas mostram mais crueldade para com outros animais do que qualquer outra espécie, exceto para com os seres humanos. Eles torturarão selos durante horas a fio, eventualmente afogando-os, mordendo sua cabeça e depois jogando-os uns contra os outros como uma espécie de jogo de vôlei. Também derrubarão as focas do pedaço de gelo em que estão descansando, usando ondas criadas por suas caudas. Em seguida, esperam que ele volte para a plataforma de gelo. Então, façam-no novamente. Isto aconteceu por horas antes que eles o afoguem e façam o texto acima. Eles também baterão em peixes até 100 pés no ar, quebrando cada osso do seu corpo por diversão. Acreditamos que é por diversão, porque eles não lhe tocam depois. Nenhuma única mordida para a comida. Há também pelo menos um caso documentado de uma orca assassinando um alce que estava viajando entre ilhas. Os humanos são a única exceção, excluindo os cativos que sempre acabam tendo problemas mentais por razões óbvias, para os quais as orcas nunca parecem ter uma crueldade extrema por aparentemente nenhuma razão. Eu acho que é porque eles se veem em nós, pois também somos monstros. Também há casos em que se um tubarão vê uma única orca, ele não retornará a essa área por pelo menos um ano. As veias das baleias azuis adultas são tão grandes que uma criança pequena não só pode caber, mas também nadar através delas se você as fizer. O último reator da usina de Chernobyl foi desativado no ano 2000. Há pessoas em Manila, Filipinas, que estão literalmente procurando restos de comida em uma colina de lixo para recozinhá-los e vendê-los. Os habitantes locais o chamam de pag-pag, que significa escovar a sujeira. As lulas machos fertilizam os óvulos das fêmeas implantando um saco cheio de esperma em uma cavidade ou oviduto na face da fêmea ou perto dela. Varia de acordo com a espécie. Para extração e uso posterior, as fêmeas de algumas espécies comem e lancham nesses espermatozoides. Portanto, é do melhor interesse dos machos enterrar o saco o mais fundo possível. Essa não é a parte perturbadora. A parte perturbadora é que tem havido múltiplos casos de pessoas comendo calamares ao estilo sashimi ou cozidos, mas não cozidos o suficiente, aparentemente, e sentindo imediatamente uma sensação de picada na boca, no rosto, na língua, ou o que quer que seja. Acontece que a lula não estava totalmente morta e implantou com sucesso sacos de esperma na língua /baciaque ou seja o que for.
exigindo intervenção médica para a extração. Eu não como calamares hoje em dia. Há um prato mexicano popular chamado pozole, teve origem nos astecas que usavam o sacrifício humano como proteína na sopa. Quando os espanhóis chegaram e conquistaram, eles não podiam mais usar a carne humana como proteína, então eles mudaram para carne de porco, que se diz ser a mais próxima da carne humana.